Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Pausou só porque eu estava olhando ali que nós temos um convidado hoje. Hoje vamos direto ao ponto, eu sempre vou direto ao ponto. Ele travou porque eu estou conversando com um convidado aqui, tá? Aí, voltou. Fala pessoal, como nós estamos? Tudo bem? Tem até música de fundo, sempre teve música de fundo. Eu acho que vocês estão dormindo, vocês estão vindo pra live meio dormindo, eu acho. Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Tava travando porque eu tava conversando com a pessoa que vai participar com a gente aqui. E sempre que eu saio daqui, ele aparece. Não é nenhum desses que vocês estão chamando. Hoje eu resolvi chamar alguém. Hoje eu resolvi chamar alguém aí que nós vamos bater um papo sobre gestão, né? Muita gente me pergunta como que a gestora funciona, o que que a gestora faz, qual é o trabalho dela. Então hoje eu chamei um cara aqui que deixa eu aceitar ele aqui. Ele em alguma live por aí. Não é o economista, não é ninguém que tá figura pública aí. Fala, Flávio, tudo Opa, bom? bom dia. Tudo bom? Beleza. Tudo certo? Tudo Pessoal, ótimo, tudo bom. esse é o Fábio da Aliança, do Bom dia, bom ALSR11, dia. né? Isso aí. Bom dia. Famoso apelidado, né, de Alzirão. E aí, Rodrigo, tudo bom? Tudo certo? Tudo bom, tudo bom. Estamos aí, cedo, de Então, manhã cedo. é isso. Então, gente, deixa só eu dar um recadinho, né? O Fábio é um dos gestores lá, trabalha na gestão da Aliança. Todo mundo sabe aí que a LZR está em período de emissão, né? Então, por estar em período de emissão, a gente não pode falar sobre além do que veio na emissão, né? Então, tudo que veio no fato relevante, a gente não pode ficar perguntando qual vai ser a compra, isso não pode rolar. Então, por esse motivo, eu conversei com ele para a gente conversar um pouquinho sobre gestão, né? Muita gente me pergunta, muita gente quer saber de mim, Rodrigo, como é que funciona? Quando vai comprar um imóvel? Qual é o procedimento? Por que que às vezes demora? Por que que não demora? Então, a nossa ideia hoje é bater um papo sobre isso. Eu vou desativar o chat aqui. Então, primeiro, Fábio, se apresente aí, diga quem você é, como você chegou na Aliança. Pode ficar à vontade que essa live é mais livre, tá? Maravilha. Bom dia aí, pessoal. Prazer falar com vocês. Bom, eu sou o Fábio, sócio fundador da Aliança, que a Aliança existe agora há um pouco mais de 5 anos. Mas eu já fazia gestão em outras casas, em outras gestoras há bastante tempo. Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, inclusive, há bastante tempo, em 95. Sim, Então, ali, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, ainda era no centro de São Paulo, a bolsa ainda era uma bolsa ao vivo, né? O pregão da bolsa ainda era sim, sim. ao vivo ali, não existia os sistemas eletrônicos todos, então o pregão era lá no Viva Voz, que o pessoal chamava. E eu comecei a trabalhar lá na Rua do Tesouro, que é uma ruazinha lá no centro de São Paulo, perto da Bolsa, em 95, com 18 anos. E fui embora. Daí eu passei por uma gestora, por muito tempo uma gestora de fundos de ações, muito, muito bem sucedida, né, que foi a segunda gestora de fundos de ações criada no Brasil, que foi no começo de 95. E eu passei uma fase longa lá, e muito tempo com fundos de ações. E aí até meio de 2007, só com fundos de ações.
e que de alguma forma tem um paralelo aos FIIs, tá? No limite são ativos negociados em bolsa, né? Então são ativos que têm muitos e muitos cotistas negociados em bolsa. Você tem que fazer um trabalho de RI, que você tem que entender as situações de negociação em si, lotes de cotas, blocos para lá, enfim, são ativos similares ao que os FIIs estão virando, vamos dizer assim. O mercado de ações já é muito mais desenvolvido do ponto de vista de liquidez, de quantidade de ativos e tal, mas os FIIs vão acompanhar. Hoje em dia os FIIs estão cresceu, é engraçado porque cresceu tanto, mas os FIIs hoje negociam 1% do volume negociado de ações na B3, apesar de todo o crescimento recente. Então, você pega bons dias de FIIs, você encontra talvez 200 milhões de reais negociados, o que é 10 vezes maior do que era 3 anos atrás, o que é incrível, mas ainda é 1% só do que a B3 negocia. Então, ainda é um mercado... Não, cresceu demais e ainda é 1% só do volume da B3. É interessante demais isso. E só mostra que tem muito espaço para crescer ainda, na verdade. Mas voltando à história, em 2007 eu migrei um pouco dos fundos de ações para fundos imobiliários, que ainda lá estavam começando, estavam na origem. Os fundos imobiliários, os primeiros, são ali mais do começo dos anos 2000, o Shopping Higienópolis, o Europark, na minha cabeça são talvez os primeiros aí, mas eles ainda eram muito poucos e muito ilíquidos, né? Muito pouco conhecidos, muito ilíquidos. Eu diria que os fundos imobiliários começam a ganhar um pouco mais de liquidez e começam a ser um pouco mais conhecidos, mais para perto de 2010 ali. E eu estou trabalhando com eles desde mais ou menos do meio de 2007. Então é isso. Então, com fundos imobiliários, agora há 13 anos, mais ou menos, a minha história, sendo que a Allianz em si tem 5. É uma gestora que a gente criou mais ou menos ali no meio da crise do governo Dilma, vamos dizer assim, né? Então, no começo para o meio de 2015, a gente montou a Allianz, ainda é uma fase difícil, né? A presidente Dilma tinha acabado de ser reeleita, né? Então, no mercado. Por outro lado, um momento de oportunidades interessantes. Então, aí um grupo de sócios que já tinham experiência em outras gestoras, a gente decidiu juntar uma turma boa e criar uma nova gestora ali para aproveitar algumas oportunidades que a gente estava vendo no mercado. O primeiro fundo que foi criado foi qual, na Aliança? O primeiro fundo que foi criado foi um fundo de build-suits, de fazer build-suits do zero, né? Então, fazer mesmo o projeto do zero, comprar o terreno, desenvolver ativos. Então, era um fundo só com dinheiro de algumas famílias. Então, um fundo só com oferta 476, só com dinheiro de algumas famílias, né? Aquela 476 só para investidor profissional mesmo, porque não era um fundo de renda, era um fundo de desenvolvimento para a venda de ativo depois. Um fundo que a gente chama de fundo de TIR, né? Um fundo para ter retorno, ganho de capital e não de renda, fazer desenvolvimento do zero. Então foi o primeiro que a gente fez ali por aquilo, porque estávamos vendo algumas oportunidades ali no mercado de aquisição, comprar terrenos e tal, e fazer alguns projetos do zero. Esse fundo nasceu ali mais ou menos no meio de 2015. Fábio, e é isso. Como que funciona o dia a dia de uma gestora? Porque o cotista minoritário, a única coisa que ele vê a gestora fazer é quando vem relatório gerencial, né? Mas ele não sabe que gira todo o dia a dia ali, o dia inteiro, uma função. Tipo assim, por exemplo, vamos usar o ALZR. O que gira em torno do ALZR durante o dia? Qual é o cuidado que vocês têm com o fundo durante o dia? Ou se tem, né? Ou não, é só em alguns períodos. Como que funciona a gestão de um fundo imobiliário por dentro, assim? Eu acho que há diversos aspectos. No limite, um fundo é como uma empresa, né? Ele tem contabilidade, então ele tem recebimentos e pagamentos a fazer, tem sua parte de, vou chamar, controladoria, né? Contas a pagar, contas a receber, que não são super complexos, porque no nosso caso especificamente são poucos contratos, então são poucas contas a receber, são poucas contas a pagar, mas existe, né? Isso é uma coisa recorrente, tem todo mês, tem todo... frequentemente existe essa parte, vou chamar de contas a pagar, contas a receber, uma coisa meio normal, né, de mundo normal, de como se fosse uma empresa,
Isso se amarra numa contabilidade, né? Um fundo tem contabilidade, tem auditoria, então você tem que tratar com o auditor e você tem que tratar essa contabilidade também com as obrigações legais, então informar a CVM todo o relatório mensal, informar a CVM relatório trimestral, CVM relatório anual, todos esses, apesar das periodicidades diferentes, eles são feitos. Então você está sempre tratando deles, né, já montando o relatório anual, já montando o relatório trimestral, já trabalhando com isso. Então isso é um pouco do ponto de vista, vamos dizer assim, financeiro, contábil, dia a dia, controladoria e contábil. É uma parte frequente do dia, tem uma pessoa que fica em cima disso. Isso é um primeiro ponto, né? Depois a gente tem a questão, vamos dizer assim, jurídica, né? Jurídica do ponto de vista, a gente tem um gerente jurídico interno que cuida de dois aspectos jurídicos: o aspecto jurídico do fundo no sentido se todas essas informações para a CVM estão sendo enviadas, se tudo está sendo data, se os informes para cotistas estão sendo enviados, se a assembleia anual ordinária foi feita de aprovação de conta, e esse tipo de questão. Às vezes existe necessidade de ajuste em regulamento por mudança de entendimento do regulador, então acompanhar a CVM, acompanhar alterações eventuais legais, principalmente CVM e Receita Federal. Existe muito assunto de tributação de FII que está no âmbito da Receita Federal, né? FII é uma classe de ativo especial, porque ele não está dentro da 555, que é a instrução da CVM dos outros fundos, vamos chamar. Então ele tem uma categoria especial de regulações, e ele tem uma influência, eu diria, talvez até maior do que o normal em outros fundos da Receita Federal, de algumas decisões e entendimentos da Receita Federal. Então tem que acompanhar esse tipo de questão. A gente tem um gerente de engenharia, porque existem questões com os imóveis, né, de vistorias básicas, há conversas com os inquilinos, depois da vistoria de coisas que precisam ser feitas, coisas das mais básicas. A vistoria aponta que a pintura de uma área do imóvel já está na hora de ser refeita, e isso precisa ser acompanhado com o inquilino, porque é obrigação do inquilino, né? Não é nos nossos casos, por causa do tipo de contrato, por causa do tipo de ativo, isso é obrigação do inquilino, mas não é por isso que a gente larga, né? Então tem a vistoria anual, a vistoria anual muitas vezes gera o plano para aquele ano de intervenções que têm que ser feitas, intervenções de manutenção, né? Então pintura, coisas desse tipo. Normalmente coisas relativamente simples assim, mas estamos falando de imóveis grandes, né? Então mesmo uma coisa simples assim, do tipo uma pintura, é um projeto de alguns meses, não é algo que se resolve rapidamente. Então tem um acompanhamento desse tipo de assunto. Existe todo um acompanhamento de uma parte documental, do sentido, os inquilinos precisam pagar os seus IPTUs, a gente precisa que o IPTU do ativo esteja pago, o inquilino deve pagar, mas isso é uma responsabilidade também final do proprietário. Se o inquilino não paga o IPTU e eventualmente sai do imóvel, aquela conta sobra para o proprietário. O devedor final de uma conta de IPTU é o proprietário. Se está alugado e o inquilino não paga, então você tem acompanhamento de pagamento de IPTU, umas outras contas menores, né? Então às vezes tem conta de pagamento de AVCB, não só o AVCB estar em dia, o AVCB é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, basicamente a autorização do Corpo de Bombeiros para o imóvel funcionar e de que está tudo redondo ali, de que ele pode operar. Isso é um documento relativamente simples de se conseguir, mas que precisa se manter atualizado, em validade, então precisa acompanhar o que está feito. Seguros e fianças bancárias, são duas coisas diferentes, mas que existem no nosso caso. Todos têm validade de 1 ano. Aqui no Brasil, existem países em que você às vezes faz seguros do prazo inteiro de um contrato, você faz seguros de 10 anos. Aqui no Brasil, todo seguro é de validade de 1 ano só. Então, todo ano você tem renovação do seguro, todo ano você tem renovação de fiança bancária, seguro fiança, em datas diferentes, né? Então, cada contrato tem suas datas, então isso acaba acontecendo em diferentes momentos, diferentes meses. Você tem ainda reajuste de inflação. Então, também em diferentes datas, diferentes contratos tem lá reajuste de inflação. Então, você tem que conversar com o inquilino e dizer, olha, está aqui a inflação, na nossa opinião não, a inflação é o que é, mas às vezes você tem aquela questão de ser mês menos 1, mês menos 2, que período de 12 meses você pega a inflação para reajustar os contratos. Mas, enfim, interação com o inquilino também para avisar que mês que vem o boleto dele, ou a fatura dele virá já com o reajuste, que a nossa conta do reajuste é tal, e validar com o inquilino. Isso é relativamente simples, mas também tem que ser feito. A gente tem um pouco da discussão de rendimento, né? Distribuição de rendimento, baseada numa situação de fluxo de caixa realizado no mês. Então, qual é o rendimento, validação, né, dos lançamentos contábeis, do rendimento distribuído. Existe uma
uma métrica, um modelo CVM que a gente chama de definição de rendimentos, que é aquele lucro caixa realizado do período em questão. E ainda obedecendo aquela questão dos 6 meses, né, do pelo menos 90% de distribuição nos 6 meses. No nosso caso é tranquilo, porque a gente distribui usualmente quase 100% mesmo, ou 100% do mês, 100% de uma vez. Então o tal do 95% é simples, mas tem que ver esse enquadramento de 95%. Responder perguntas, chega muita pergunta, né? No RI, ri@alianza.com, um e-mail que a gente tem do RI, ou o meu e-mail direto, o meu WhatsApp direto, porque eu também tenho muita gente que tem meus contatos direto. Também chega muita pergunta, muita dúvida, a gente conversa com as pessoas. Tem coisas que a gente conversa assim, né? Live no YouTube ou aqui, e coisas desse tipo, mas também a gente tem muita interação com cotistas diretamente, né? Pessoa que nos liga ou nos manda um e-mail direto com uma dúvida específica ou questões. A gente também tem muita interação no dia a dia dessa maneira. Eu diria que, no geral, acho que é mais ou menos isso. E tem a questão, isso tudo que eu estou falando do que já existe, né? E tem a questão como você mesmo comentou, né? A gente divulgou uma oferta recente, mas, então, evidentemente, tem uma questão também da prospecção de ativos, né? Então, também existe uma parte do nosso tempo significativa em conversas, negociações e busca de como achar ativos interessantes e que gerem valor aí para nós no longo prazo. Tem todo um lado também de prospecção e negociação de ativos que consome muito tempo e diligências e tais, e aí é uma outra história e consome um monte de tempo também, mas acho que eu estou falando prioritariamente do dia a dia do que já existe, vamos dizer assim, mas a parte de prospecção e negociação e depois diligência de ativos também consome um tempo bem grande. Ô, Fábio, tu falou que vocês têm um responsável, um engenheiro, né? Esse cara ele fica em contato direto nos imóveis, ele vai até os imóveis ou ele fica só na gestora falando com o inquilino? As duas coisas, ele vai nos imóveis, a gente tem um protocolo de visitas. As visitas obrigatórias são anuais, né? Não faz sentido você visitar um imóvel todo mês, né? O imóvel, claro. As coisas não acontecem com essa agilidade num imóvel. Então, assim, uma visita detalhada, uma vistoria de verdade, né? Uma vistoria fotográfica, uma visita longa, detalhada, uma vez por ano, no nosso entendimento, basta. Dessa visita cria-se eventualmente um plano, né, de coisas que vão ser feitas, como eu estava descrevendo, eventualmente é pintura, é algum ajuste de alguma situação. Isso aí gera um plano, e esse plano vai ser acompanhado para ver se o inquilino está fazendo e tal. Mas visita, propriamente dito, normalmente a gente faz uma vistoria anual, detalhada, uma vistoria fotográfica mesmo, e depois contatos mais para acompanhar como as coisas estão sendo feitas. E também essa questão, por exemplo, que eu descrevi de AVCB, né, que é o Corpo de Bombeiros, quem cuida disso também é o engenheiro do nosso lado, né, de acompanhar se a AVCB está renovada e tal, porque é uma questão de engenharia, né, de situação de combate, prevenção e combate a incêndio de um imóvel, também é um assunto de engenharia, que também é o nosso engenheiro, por exemplo, que acompanha. Então, tem alguns assuntos que o engenheiro acompanha, a visita mesmo, normalmente, ela é anual, como vistoria, e eventualmente com uma periodicidade menor para checar se alguma coisa que está sendo feita está acontecendo. Por exemplo, é sabido que a gente no momento está fazendo uma intervenção na área de apoio daquele imóvel Aptiv, aquele CD da Aptiv. Então aquilo hoje em dia está demandando um pouco mais de atenção do nosso engenheiro, porque existe uma pequena obra em andamento ali, né? Então aí ele está em cima. Esse aí ele está visitando, eu diria, de 15 em 15 dias no momento. Mas é porque tem algo específico acontecendo ali. Está realizando alguma coisa, no caso, né? Ô, Fábio, e quando é lançada uma emissão, tipo a que aconteceu agora, como é que funciona, assim, a questão da busca de novos imóveis, né? A busca de novos imóveis é feito por alguém específico dentro da equipe ou é feito com a equipe, tipo assim, todo mundo entra, você também está envolvido na busca de imóveis, ou você já tem ali uma base de dados de imóveis para vocês adquirir, ou isso, não, vamos fazer uma emissão, aí então vocês vão à procura, como é que funciona esse movimento? Não, na verdade há o tempo todo, não sou eu que faço, na verdade a gente tem uma equipe de 4 pessoas, de comercial, prospecção de ativos. Só para fazer isso. Então. Só para fazer isso. Só para fazer isso para o conjunto de fundos da Alianza, né? A gente não tem só eles, a gente tem algumas outras
tem alguns outros fundos, a gente até criou um FOF recentemente, a gente tem outras iniciativas, mas a equipe de novos negócios, que a gente chama, ela é uma equipe de 4 pessoas, e eu estou dizendo 4 pessoas só de prospecção e análise mesmo. Além disso, eles ainda têm que ajudar, usar o apoio de outras pessoas da equipe, por exemplo, o jurídico, o engenheiro mesmo. Às vezes, no processo às vezes, de prospecção e de negociação de um ativo, tem que entrar o engenheiro por uma questão de discussão de valor, de custo de construção de um imóvel, qual é o valor de reposição para reconstruir um imóvel desse, quanto custaria, algumas análises desse tipo que entram numa avaliação de um ativo e tal. Mas assim, a equipe de novos negócios em si são 4 pessoas que ainda usam a ajuda de outros membros da equipe, principalmente, eu diria, o gerente de engenharia e o gerente jurídico. Essa parte sempre tem esse input desses outros 2, além dos 4 da equipe mesmo de novos negócios. E na prática, isso está sempre acontecendo, a pessoa está sempre vendo novos negócios, e sempre você tem, a gente chama de pipeline, né, que é o processo, o funil, né, desse trabalho de prospecção de ativos. Ele sempre tem ativos em diferentes estágios. A gente, desde acabou de visitar um ativo pela primeira vez, acabou de ouvir falar de um caso, ou de conversar com uma empresa sobre um sale leaseback, né, que é um tipo de operação que origina muito ativo para a gente, e é uma conversa que provavelmente vai levar vários meses, e tem coisas que a gente já mandou 2 ou 3 propostas, já aquela troca de proposta, contra-proposta e vai proposta, e coisas que têm estágios mais avançados. Sempre tem coisas em estágios muito diferentes. Às vezes acontece aquela coisa que você manda uma proposta que é negada, e depois de 6 meses o cara volta. Assim, é uma dinâmica de negociações, assim, vamos dizer. E depois, eventualmente, você evolui para uma parte mais formal de contratos e diligência e tal, que aí é um pouco mais... aí é mais similar cada caso, as diligências têm elementos similares. Você tem que fazer laudo de engenharia, você tem que fazer aquele laudo ambiental de imóveis, no Brasil é muito importante, o ambiental. Você tem que fazer a diligência jurídica em si do vendedor e do imóvel, né? Você tem diligência de imóvel e de vendedor, e de vendedores, em muitos casos. Essa parte é uma parte que, às vezes, dá pesadelos de imaginar, porque realmente a burocracia... Tem uma parte da diligência, ela é importante. A diligência de engenharia... tudo isso é extremamente importante. Mas tem uma parte da diligência que ela é quase que somente burocrática e ela consome um tempo muito, muito grande. Então, porque, por exemplo, você tem a parte das certidões dos cartórios dos vendedores. Imagina um imóvel a gente já comprou imóvel em que tinha mais de um vendedor, cada vendedor morando numa cidade, o imóvel em outra cidade. Então, assim, no final você está falando literalmente com dúzias de cartórios e registros de imóvel para pedir certidões, e você tem algumas centenas de certidões, literalmente. E aí uma certidão dura 30 dias, aí tem uma que só sai em 40, então quando a que só sai em 40 sai, a outra que durava 30 já venceu, você tem que te pedir outra para poder fazer a escrituração realmente do imóvel. Então tem uma parte burocrática pesada, que eu creio que a digitalização do mundo vai tirar do processo em algum momento em breve, mas por enquanto ainda existe. Essa parte é bem chatinha, mas enfim, é necessário, não tem jeito. Sim. Eu acho que o pessoal fala muito, né? O pessoal fala muito, principalmente pra gente que tem canal, essas coisas, o pessoal fala muito, por exemplo, das cartas, fala muito dessa linha, né? Pô, foi exatamente o que a gente falou no começo, né? É um mercado que cresceu muito em 2 anos. Então, assim, ele não conseguiu acompanhar o crescimento, né? 2 anos atrás a gente tinha meia dúzia de investidores, hoje a gente tem muito, até agora com esse Covid, né? Parece que muitos dos movimentos conseguiram ser atualizados para digital. Até a votação que vocês fizeram já foi digital, né? Sim. Isso já muito legal. Aí, foi a primeira vez que a gente teve essa experiência, foi muito bom. Isso, eu ia te perguntar agora, como foi a experiência para vocês disso, assim, dessa parte ser digitalizada? Fica mais ágil o negócio mesmo? No final, para vocês, ficou muito? Não, foi muito ágil e foi algo muito especial, porque se você pensar, a alternativa a isso teria sido uma assembleia física, né? Convocar uma assembleia física com um dia marcado, quem pudesse ir naquele dia participava, quem não pudesse, e você imagina, a gente tem hoje talvez deve estar um pouco mais de 50 mil cotistas hoje em dia, eles estão espalhados pelo Brasil, né? Se eu convocasse uma assembleia física, ela seria
hipoteticamente, né, às 3 da tarde de uma terça-feira aqui em São Paulo. Quantas pessoas poderiam participar dela? Então, assim, a forma de participar através dessa carta do digital, né, assinatura eletrônica digital, é fantástico. Na verdade, a gente já tinha, assim, na primeira semana, a gente já tinha mais de 5 mil votos. Na primeira semana, né, que foi divulgado. Exatamente, uma assembleia, você não consegue nem fazer uma assembleia com 5 mil pessoas, muito menos coletar os votos, enfim, não existe. Você teria que fazer assembleia no estádio de futebol para uma assembleia com a quantidade de pessoas que votaram na nossa. Então, é um mecanismo muito, muito, muito interessante. Eu acho que ainda vai se desenvolver mais, eu acho que ainda tem algumas questões, por exemplo, incrivelmente, muitas pessoas não têm um e-mail cadastrado no sistema da B3 para mandar o negócio. Então a pessoa não recebia, a gente precisou mandar. Não são muitos, mas como a gente tem bastante cotista, teve um número razoável de casos que a gente teve que mandar pelo correio a convocação, porque a pessoa não tinha nenhum e-mail cadastrado no cadastro da B3. Então, assim, são coisas que vão mudar, eu acho que isso vai mudar rápido, mas é um sistema muito interessante. Então, acho que é bem legal isso. Vamos começar a fazer mais desses, com toda certeza. Idealmente, acho que vamos fazer tudo digital, né? Em algum momento, a assembleia física não vai existir mais, acho que não faz muito sentido. A assembleia física, ela é muito... São poucas as pessoas que podem participar, né, cara? Eu mesmo, sendo investidor com 11 anos de mercado, acho que eu participei só de algumas, Sim. Porque eu não moro em São Paulo, então não estou sempre aí, participo quando estou. Do ALSR nunca participei, mas assim, participei de alguns pontuais quando estou aí, né? E olha que eu estou direto aí. Agora, imagina quem nunca vai, né? A gente nunca foi em São Paulo. A Assembleia Física acaba funcionando até de forma oposta ao que deveria, né? Porque como quase ninguém consegue ir, as informações que eventualmente são tratadas ali ou que é conversado ali, acaba não circulando para as outras pessoas, né? Então, assim, ela acaba sendo... exagerando um pouco, mas ela acaba sendo antidemocrática, vai na direção contrária ao que deveria para um fundo desse tipo, para o relacionamento que acho que deveria a CVM querer que aconteça, das informações serem divulgadas de forma democrática, transparente, para todo mundo ao mesmo tempo, ninguém tem uma informação que o outro não tem. No final, a assembleia física é uma situação esquisita, né? Porque uma assembleia no meio de um dia de semana em São Paulo, pouquíssima gente consegue participar. Eventualmente, quem está ali pode ter uma conversa ou ouvir alguma coisa que os outros não estão. No caso de LZR, é a primeira vez que a gente faz uma assembleia extraordinária, né? Até hoje a gente só tinha feito as ordinárias de aprovação de contas, aquela obrigatória anual de aprovar as contas. E essa é uma assembleia simples, porque você basicamente aprova as contas, se não tem nenhuma ressalva nas administrações financeiras, não tem nenhuma situação, é uma aprovação de contas tranquila. A gente só fez isso. Mas muitas vezes você tem assembleias que são importantes, que vão discutir assuntos importantes, venda de ativo, fusão de fundo, não sei, mudanças de administradores. Existem assembleias bastante importantes e que acabam sendo de participação restrita quando elas são físicas, né? Então esse sistema de votação digital é extremamente interessante, extremamente valioso, eu diria, para democratização dos fundos e para os investidores terem não só a informação de forma ampla e difundida para todos ao mesmo tempo, como para eles terem a voz, né, de participarem. Nós tivemos uma votação de dezenas de milhares de votos na nossa votação, uma coisa. Não dá para ninguém dizer, não, a decisão foi tomada de forma unilateral, arbitrária. A decisão foi tomada por algumas dezenas de milhares dos próprios cotistas que votaram, né? Então, mas isso só é possível por esse sistema. Então, realmente é algo muito, muito legal, que foi acelerado um pouquinho aí pelo Covid, mas é algo muito importante. Show. Pessoal que está na live aí, pessoal, se tiver alguma pergunta, manda aí alguma pergunta para o Fábio que eu faço aqui para ele. Quem tiver pergunta, manda aí, Fábio. Enquanto o pessoal manda, eu já vi lá que vocês já colocaram o AFOF, ele já está aparecendo, né? Tem alguma previsão para ele abrir ou ele não vai ser aberto, vai ser um fundo fechado? Vai. Ou se não puder falar, também não precisa falar, tá? Não, posso. Isso eu posso falar tranquilo. Ele vai fazer outras ofertas. Ele fez uma primeira oferta. A gente está preparando esse fundo já há um ano, praticamente. Estava preparando há um ano. Ele estava pronto para começar no fim do ano passado. Só que no fim do ano passado, entre nós aqui, acho que as cotas da maioria dos FIIs, na minha visão, estavam
ou um pouco caras, ou justas, pelo menos. Então, a gente via pouca oportunidade. Principalmente novembro e dezembro ali, o mercado subiu demais, né? Então, chegou em patamares, muitos fundos, em patamares que não nos interessavam. Então, a gente, apesar de estar com ele pronto para abrir no final do ano passado, não abriu, segurou. E aí, claro, não dava para prever, mas acabou acontecendo, né, de vir a oportunidade grande aqui da crise. Então, a gente abriu ele no começo de março, aí aceleramos a abertura e realmente abrimos ele no começo de março e pegamos um timing maravilhoso, né? A gente conseguiu, literalmente a gente estava montando carteira nos dias do pânico, dia 18, 19, Sim. 18 todo, e na manhã do dia 19, que eu me lembro bem, que foram os momentos de pânico maior dos FIIs, só que os shoppings tinham anunciado os fechamentos dos shoppings e a coisa estava ficando feia. Sim. Tinha fundos de shopping caindo 30% ali no dia 18 de março, no dia, né? E acho que você deve imaginar, lembrar, quer dizer, coisas muito boas de qualidade caindo 30% no dia ali dentro do 18 de março. Então a gente conseguiu começar num momento muito bom. Mas até para começar com agilidade, a gente começou ele só com a 7,5. A gente começou o fundo com dinheiro nosso próprio e de alguns investidores profissionais próximos nossos relacionamentos. É até legal isso, mas assim, uma pergunta que tem muita gente que me faz, o pessoal mais novo me faz. Um fundo, por exemplo, você falou que no dia 18, 19 ali foi o pior dia, né? Então vocês tinham ali, eu acho que o patrimônio da FOF é de uns 30 milhões, se eu não me engano, né? Perto de 40 hoje, mas isso, parte disso já é rentabilidade também, né? Já é ganho de capital, já é um pouco. A compra que vocês fazem nesse dia, como que ela se dá? Ela se dá através de home broker? Isso o pessoal me pergunta muito, né? Como que um FOF faz essa compra? Ela se dá através da mesa, né? Ligando para a corretora? É na mesa. É na mesa, não, é na mesa direto. Você até pode usar home broker, tá? Não é home broker, o home broker mesmo, é sistemas, né? Sistemas, sim. Sistemas tipo o Profit, sei lá, que é da Nelogica lá, enfim, existem alguns sistemas, e uma gestora num sistema ela pode cadastrar mais de uma corretora e mais de um fundo, mais de um, enfim, de um CNPJ, né? De um diferente fundo, e pode operar via sistema eventualmente direto. Uma gestora pode fazer isso. Quer dizer, uma gestora pode mandar ordem direto para a B3, né, sem passar pela corretora, vamos dizer assim. Isso é viável para uma gestora. Isso não é viável para qualquer pessoa. Mas, na verdade, a gente acaba fazendo muita coisa via mesa direto. Então, via mesa hoje em dia não é telefone, né? Via mesa hoje em dia é Skype. Então, você tem um grupo de Skype com uma corretora, um grupo de Skype com uma outra corretora, mais de uma corretora. Né? Fundos usam mais de uma corretora. Então, mais de uma corretora, você tem ali algum canal. Eu diria que acho que hoje a gente tem cadastro em 4 corretoras, se não me engano, e as usamos mais uma do que a outra, dependendo do momento, tal, mas você usa você usa diferentes corretoras. Às vezes não é nem para operar, às vezes você tem cadastro em mais de uma corretora para participar com maior facilidade de ofertas primárias. Por exemplo, recentemente a gente participou no FOF de, acho que, se não me engano, umas 3 ofertas nas últimas semanas, né? E aí você faz uma corretora que está coordenando para facilitar. Enfim, é mais uma questão cadastral. Mas é isso, no geral a gente opera não via home broker, mas mais direto na mesa, só que hoje em dia não é mais por telefone, como era na minha época lá atrás, é direto no Skype, com alguma outra tecnologia. Show. Fábio, a compra de ativos em novas emissões só é realizada depois da emissão e por quê? Vamos lá. Você só pode usar o recurso da nova emissão, por questão legal mesmo, né, regulatória. Os recursos da uma emissão só podem ser usados a partir do momento que a emissão acabou. Você publicou aquele anúncio de encerramento e que formalmente a emissão acabou, foi bem sucedida e terminou. Ainda que você já tenha recurso na conta do fundo no meio do caminho, vamos dizer assim, porque imagina o seguinte, a gente vai começar agora uma fase de direitos de preferência, que é o cotista atual poder exercer direito de comprar cotas novas na nova emissão. Esse dinheiro vai começar a entrar na conta do fundo. Antes da emissão em si ter acabado, né, da oferta em si ter terminado, porque tem um cronograma, né, de fases. Esse dinheiro tem que ficar parado num fundo DI, num fundo de renda fixa DI, basicão ali, sem risco, e parado. O dinheiro só pode ser usado de verdade para comprar ativos imobiliários, quando a emissão terminar e publicar o aviso de encerramento da oferta. É uma questão legal, isso é CVM.
Até porque existe até o último dia, eventualmente as pessoas podem se retratar, querer sair da oferta. Isso é aquela questão de optar por só participar, se a oferta sair no alvo, ou participar se eu sair no mínimo, não ter aquelas opções nos boletins de subscrição que as pessoas fazem. Então, o resultado final mesmo de uma oferta, você só tem quando você, digamos assim, passa a régua ali no último dia e publica aquele aviso de encerramento, e ali que a emissão realmente acaba. E você só pode usar o dinheiro daquela emissão naquele momento. Então, essa é daquele momento em diante, né? Quer dizer. Então, essa é a regrinha. Show. Fábio, o mercado é pequeno comparado com o de ações, mas o crescimento do último ano surpreendeu a gestora, surpreendeu vocês? E a outra pergunta seguindo, a criação do Suno 30, o que vocês acham sobre a criação de índices nos fundos imobiliários? Eu acho, o mercado, primeira pergunta, o mercado me surpreendeu muito, acho que eu estou envolvido com ele há muito tempo, eu vi um crescimento lento, gradual. O que aconteceu nos últimos 2 anos foi uma loucura completa, assim. Literalmente, o mercado hoje está negociando 10 vezes mais do que ele negociava 2 anos atrás. Você tem praticamente 10 vezes mais cotistas, né, CPFs. A gente deve estar batendo nos 900 mil cotistas de FIIs hoje em dia, contra, sei lá, 100 mil 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás. Então é incrível o crescimento. Dá para dizer com tranquilidade que metade das pessoas que investem em FIIs chegaram nos últimos 6 meses. Então são pessoas novas que estão chegando agora, né? Então é um crescimento impressionante, muito acelerado, muito legal, né? Muito interessante, porque eu gosto demais do produto, né? No geral, né? Não do nosso produto apenas, mas do produto em geral, quer dizer, a classe de ativo, o fundo imobiliário em si. E isso é muito legal, mas realmente surpreendeu, porque foi um crescimento muito, muito acelerado. É muito impressionante isso. Mas tem espaço, né? Tem espaço para mais. Porque, de novo, 900 mil ainda não é a metade das pessoas que investem em ações e ainda não é 0,5% da população brasileira. Então, assim, para um tipo de ativo que poderia ser acessível para qualquer um. Um fundo imobiliário você compra com R$100. Então, ele não tem nenhum motivo para ele ser restrito a uma fração pequenininha da população brasileira. Então, tem tudo para expandir muito ainda a classe. E isso vai até em linha do final da sua pergunta, os índices, né? A criação do índice da Suno, por exemplo, a XP criou índices recentes, o Banco Inter criou índices recentes. Que eu me lembro, recentemente a gente tem Suno, Inter e a XP criando índices deles, né? Eu acho isso super importante, eu acho esses índices são necessários por N motivos, tanto para facilitar o acompanhamento do mercado de forma mais adequada. O IFIX, entre nós aqui, o IFIX é um índice muito ruim, na minha visão. Eu não gosto do IFIX. Acho que o IFIX tem problemas de construção sérios, por alguns motivos, tanto pela razão a forma como ele, digamos assim, coloca os pesos, né, diferentes pesos nos papéis, mas na minha visão tem um problema maior do que esse, que é misturar fundo de tijolo com fundo de papel. São coisas muito diferentes. Às vezes as pessoas falam, qual é o yield do IFIX? O yield do IFIX não é uma coisa que você consegue usar, para falar bem a verdade, porque o yield do IFIX mistura fundo de tijolo com fundo de papel, e o fundo de papel, ele está pagando, além de rendimento, inúmeras vezes ele está pagando também a correção monetária dos papéis, que em muitos casos acaba sendo significativo, e fundo de tijolo não paga a correção monetária o aluguel se corrige, mas você não distribui a correção monetária como um fundo de papel distribui. Os fundos, eles distribuem resultado de rendimento recebido, mas também resultado de trading. Então você mistura num índice só fundos que fazem coisas completamente diferentes. Então você fala, qual é o yield do IFIX? O yield do IFIX não quer dizer nada, porque você tem ali o yield dos fundos de tijolo, que é puramente aluguel, você tem o yield dos fundos de papel de crédito, né, que é além de juro recebido do papel do CRI, também correção monetária, em alguns casos amortização de principal, e você tem o yield pago pelos FOFs, que é, além de rendimento recebido da carteira, resultado de trade. Você está misturando coisas completamente diferentes dentro de um índice só, então é complicado usar ele como referência de qualquer coisa. Então, índices novos, índices mais bem pensados, mais bem construídos, eu acho que é algo super importante, e acho que isso vai começar também a uma coisa que acho que já está vindo, inclusive o próprio Banco Inter já está fazendo isso. Os índices vão ser usados como base para criar fundos, né? Fundos baseados neles. Fundos mais passivos, como os fundos de ações, os ETFs, coisa que o Brasil ainda é pequeno, mas em outros mercados são tremendamente grandes e crescendo demais, os fundos de gestão passiva, né? Um fundo de gestão passiva ele precisa ter algum critério, ele precisa seguir algum índice, ele precisa seguir alguma metodologia
de construção de carteira. Então, esses índices vão ajudar a criação de fundos passivos, né? Então, o FOF passivo, vamos dizer assim, com uma taxa baixinha e que é passivo, que não fica fazendo trading, simplesmente ele compra uma carteira baseada em alguma metodologia de um desses índices e é um veículo mais barato, gestão passiva, para você ter uma carteira diversificada baseada em algum índice. Eu acho um produto muito interessante, porque na verdade muita gente tem dificuldade com FIIs, a mesma dificuldade que tem com ações, que é o que eu compro? Como eu acompanho? Eu sou dentista, eu tenho meu trabalho. Eu tenho meu trabalho, né? Eu sou dentista, eu sou advogado, eu estou 10 horas por dia no meu trabalho, eu não estou acompanhando o mercado, eu não sei o que está acontecendo, eu também não sei analisar como eu monto minha carteira, que carteira eu monto, como eu acompanho isso. E você não tem muito uma opção de falar, não, compra aí um fundo e está resolvido. Esse fundo meio que não existe. Você tem FOFs, os FOFs estão começando, estão crescendo, mas você precisa ter mais FOFs maiores, e eventualmente o FOF para o fundo imobiliário, ele é igual ao fundo de ações, né, para o mercado de ações, um gestor ali no dia a dia. Mas o fundo de ações, como os FOFs, tem taxas, tem carteiras com gestão ativa, você pode gostar ou não daquela gestão ativa. Você não tem a gestão passiva de FIIs, né? Então, um FOF de FIIs passivo com uma taxa barata e baseado num índice, numa metodologia de algum índice. Então, isso vai começar a acontecer. Existem problemas, tá? Tem problema tributário, tem desafios tributários nisso, mas vai acontecer. E é importante, acho que uma parte importante do mercado de FIIs é você ter um acesso a ele parecido com o acesso ao mercado de ações que as pessoas têm. Muita gente hoje investe em ações através de fundos de ações. Você tem fundos de previdência de ações, agora só 100% de ações, você tem muita gente agora acessando o mercado de renda variável através de fundos. Os FIIs ainda são acessados mais diretamente, comprando cotas direto. Mas isso exige um acompanhamento, uma análise por parte do investidor, que às vezes dificulta. Tem gente que hoje não investe em FII, não porque não gostaria, mas porque não consegue, não sabe como, né? Vai comprar sozinho os FIIs, vai escolher como, vai acompanhar de que jeito. Então, veículos, vou chamar de análogos aos fundos de ações, mas para os FIIs, são algo muito valioso. Parte disso são os FOFs, quando a gestão é ativa, e parte disso vão ser fundos de índices, para ser gestão passiva, que é uma outra opção válida também. E aí você vai poder ter o fundo de índice só do índice de tijolo, e o fundo de índice só do índice de crédito. Então, você quer crédito, você quer fundos de crédito imobiliário, tudo bem, compre o fundo de índice de fundos imobiliários de crédito. Você vai ter uma carteira diversificada, com alguém tocando o dia a dia dela, e focado naquela classe de ativo. No limite, um dia você vai poder ter um fundo de índice, vamos chamar assim, de fundos de tijolo de shoppings, somente, por exemplo. E agrega ali todos os shoppings por representatividade, por market cap, por liquidez e tal. Criou um índice daquilo e vai. Como você tem muito ETF no exterior. Então, no exterior você quer comprar um fundo que só compra outros veículos e fundos de, sei lá, de hotéis ou de data centers, que é um que está super forte hoje em dia lá por causa da digitalização, né, da economia. Você tem lá todas essas classes para comprar. Você pode comprar fundos direto, mas você pode comprar os fundos de fundos, né, os fundos baseados em índices ou não. Eu acho que essas ferramentas vão ser super importantes para o desenvolvimento do mercado. Junto com outras coisas, né? Vai começar a vir o aluguel de cota de fundo imobiliário, o pessoal vai poder ficar short de fundo imobiliário ou alugar para incrementar a renda um pouquinho. Então vai começar a ter ferramentas que só tinha antes no mercado de ações. Esse conjunto todo de coisa ajuda no desenvolvimento do mercado. É isso. Fábio, acho que é a última pergunta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Lá fora os fundos eles são muito grandes, né? A gente tem fundos lá fora, os REITs americanos, por exemplo, tem fundos lá que tem 300 imóveis, 400 imóveis, né? A gente consegue ver alguns lá que estão nesse patamar. Tem fundo de 4 mil imóveis. Isso, nos Estados Unidos. Tem uns muito grandes, assim. Tu acha que o Brasil... Eu sempre digo, né? O brasileiro ele gosta muito de imóvel. O que você falou na questão de o brasileiro ainda não conhece é uma realidade. Eu acho que o investimento em fundo imobiliário, se for conhecido por toda a população, né, e tiver principalmente isso que você falou, porque a maioria dos problemas das pessoas é qual que eu vou comprar, né? Ele olha para uma cesta com 300 fundos e ele diz, cara, eu não sei qual que eu vou comprar, né? Mas tu acha que tu acha que os fundos eles vão crescer até certo ponto no Brasil? Ou, por exemplo, trazendo isso até para a LZR, vocês pensam sobre isso, tipo assim, vamos ter X imóveis, vamos parar?
Ou vocês, tipo, não tem essa trava e o racional é sempre crescer mais? Eu acho que não tem trava, eu acho que o racional deve ser fazer coisas que geram valor, vamos dizer assim. Crescer por crescer não é exatamente um objetivo adequado. Eu acho que crescer para gerar valor, só que assim, gerar valor gera-se de várias formas, né? Gera-se valor com diversificação de risco de crédito, diversificação de risco de ativo, gera-se valor melhorando a liquidez das próprias cotas. Liquidez é um ponto importante em termos de geração de valor, de cota. Gera-se valor, eventualmente, com alavancagem, que é uma coisa que está começando a aparecer nos FIIs por aí, eu acho que vai crescer muito nos próximos anos. É algo extremamente importante no investimento imobiliário, a alavancagem. É uma coisa intimamente ligada ao investimento imobiliário. O investimento imobiliário sem alavancagem, ou sem poder alavancar, é algo esquisito até, eu diria. Então vai começar a haver mais alavancagem. Então, assim, gera-se valor de várias formas, potencialmente. Eu acho que dentro das formas de gerar valor, é válido que os fundos cresçam para ganhar liquidez, ganhar diversificação e para criar valor mesmo. Existem ativos que vão ter ganho de capital, que você comprou num preço bom e você vai ter um resultado bom naquilo ainda no futuro. Eu acho que os fundos vão começar a ter isso, vão começar a ter venda de ativo, inclusive. A partir do momento que você tem um tamanho, você já passou de uma barreira de liquidez, você já passou de uma barreira de diversificação, já está bem diversificado, bem líquido, bem grande. Eu acho que vai começar a ter mais negociação de fundos, negociação do ponto de vista de vender também, além de só comprar, em situações interessantes, porque você vai ter ofertas. O mercado imobiliário é muito dinâmico, né? Às vezes aquele negócio que você tinha que era um centro de distribuição, que era um galpão, vai virar uma incorporação, vai virar um shopping, vai virar um multiuso comercial com uma torre vertical em cima, porque o zoneamento permitiu, a região desenvolveu. Acho que com o passar dos anos a gente vai começar a ver N coisas diferentes dentro dos fundos. E sim, eu acho que eles vão ficar grandes. Eu não vejo problema de um fundo imobiliário no Brasil também ter 100 imóveis em algum momento. Isso não há problema algum disso acontecer. Eu acho que só vai levar tempo, porque cada aquisição, cada coisa demora. Tudo aquilo que a gente estava falando, burocracia, complicações. Então, até por isso mesmo, isso vai levar um tempo, né? Não dá para imaginar que daqui a 2 anos a gente vai ter um fundo imobiliário no Brasil com centenas de imóveis. Não vai. Não tem como isso acontecer. Eventualmente, imóveis menores, né? Uma coisa que vai acontecer também é a gente vai começar a ver fundos imobiliários focados em, por exemplo, em residencial para renda, né? O fundo ser dono de um prédio inteiro e locar as unidades daquele prédio para renda. Já existem projetos assim no Brasil, já tem gente fazendo isso. Isso é novo no Brasil, apesar de ser super comum fora, mas aqui vai começar a ter. Eventualmente, um fundo focado em imóveis residenciais, pelo valor dos imóveis muito menor, ele vai ter uma quantidade maior, né? Ele vai ter 100, 200, 300 unidades e crescendo. Eventualmente, você vai ter um fundo de imóveis para aluguel residencial com 1.000 unidades dentro. Eu acho que isso é perfeitamente possível. Não me surpreenderia de daqui a, 5 anos, você ter um fundo de residencial para renda no Brasil com 1.000 ativos dentro. Isso aí, considerando que cada ativo um apartamento, né? Não um prédio. Mas ele quebrando cada apartamento que ele comprou. Tá? Então, eu já conheço iniciativas no Brasil que não são FIIs ainda, que comprou, por exemplo, de incorporadora, estoque de incorporadora, 300, 400 unidades do estoque de uma incorporadora, dentro de uma estrutura, e colocou aquilo para alugar para renda, não para revender. Já existem plataformas assim no Brasil criadas, pelo menos umas 2 ou 3 aí. Eu acho que isso em breve vai estar no mercado também. Existe um primeiro fundo aí, né? Aquele do pessoal da Vitacom, aquele House, uma oferta do final do ano passado, uma oferta pequena ainda, mas estão tateando. É o começo, né? É o começo, não. O começo é uma coisa diferente, começa devagar e pequeno e vai indo. Mas acho que isso vai acontecer, vai crescer. A gente vai começar a ter fundos grandes e de diferentes, outra coisa importante, de diferentes tipos, né? Diferentes tipos de ativos. Por um tempo a gente só tinha shopping e escritório, e logística, alguma coisa. Isso aí ainda continua importante e grande, mas começou a ter um pouquinho de fundos um pouquinho diferentes. Lançou um fundo agro recentemente, agora tem fundo, assim, tem algumas coisas diferentes aí surgindo, esse house aí, tem fundo com hospital, tem fundo com escola, tem fundo mais o logístico e o mais industrial, separando um pouquinho, o que é o industrial mais industrial mesmo e o logística pura. Então, assim, vai começar a ter categorias diferentes aí de fundos. A outra parte do desenvolvimento é isso, né? Vir coisas diferentes. O pessoal está chamando de renda urbana, trazendo mais lojas e coisas desse tipo, lojas de varejo. Enfim, então vai começar a ter essa diversificação de categorias aí, que acho que é bem saudável também. Sim.
Fábio, a última pergunta. Hoje está sendo muito comum a gente ver os fundos começar a fazer desenvolvimento também, né? Dentro de fundos imobiliários, por exemplo, o HGLG, que era um fundo naturalmente de renda, vai trazer uns imóveis para desenvolvimento e tal. Da mesma forma da alavancagem, o que tu pensa sobre desenvolvimento? Tu acha que vai ser comum a partir de agora desenvolver? É necessário? O que tu pensa sobre isso? Eu acho que sim. Sempre houve um mundo nos fundos imobiliários, na verdade, dois mundos separados, né? Fundos imobiliários só para investidores profissionais, que sempre fizeram desenvolvimento e alavancagem. Os meus primeiros fundos em 2007, 2008, 2009, não eram nem FIIs, eram FIPs, porque os FIIs não podiam Sim. se alavancar. Então, porque os FIIs não Uhum. podiam se alavancar, não tinha como fazer alavancagem em FII, e o FII também não podia ter SPE embaixo. Então, ele só podia comprar matrícula. Então, você fazia um FIP para poder fazer uma SPE, porque fazer obra direto num fundo sem uma SPE é difícil, até o dia a dia mesmo de tocar a obra. Então, assim, os primeiros, acho que 3 ou 4 anos que eu trabalhei com investimento imobiliário, entre 2007 e 2010, 2011, a gente só fazia FIPS, porque o FII nem funcionava direito, e a gente só trabalhava com desenvolvimento à época. Então, sempre houve um mundo dos FIIs para investidor profissional, que faziam desenvolvimento, alavancavam, faziam estruturas mais complicadas e tal. E o mundo dos fundos de renda, que não alavancavam, não desenvolviam e nada. Eu acho que esses dois mundos vão convergir nos próximos anos, estão convergindo de alguma forma, com fundos maiores, com mais investidores, investidores mais sofisticados, gestoras mais sofisticadas e grandes. Esse mundo vai convergir, né? Você vai começar a ter os fundos de renda já listados, também alavancando, também desenvolvendo. Eu acho que isso é uma tendência super forte, essa que eu chamo da convergência dos fundos de investidor profissional e dos fundos do investidor de varejo. Eu acho que isso é uma super tendência dos próximos tempos. Aí já falo isso há algum tempo e acho que vai fortalecer, está fortalecendo, está começando a ver fundos com alavancagem, fazendo estruturas inteligentes de alavancagem, que agregam valor, que geram potencial rendimento melhor, geram coisas positivas para os cotistas, está começando a acontecer, e desenvolvimento também, não vejo nenhum problema. Acho que o que vai acontecer é o seguinte, um fundo já um pouco maior começa a desenvolver, porque aí o nível de risco está diluído, então eu tenho uma carteira de 1 bilhão, eu vou alocar 100 milhões em novos desenvolvimentos, porque é um risco pequeno, proporcionalmente em termos de tamanho de exposição de carteira, e com isso eu vou gerar valor, porque o desenvolvimento, potencialmente, eu desenvolvo para um yield muito superior ao que eu compro um ativo pronto, locado. Né? Então é favorável e acho que vai acontecer cada vez mais. Sim. Show. Fábio, obrigado. Obrigado Imagina. pelo papo, obrigado pela conversa. Se quiser falar Obrigado a alguma você. coisa, sinta-se à vontade aí. Acho que foi uma ótima conversa, agradeço. Agradeço o interesse pelo nosso dia a dia e pelo nosso trabalho, pelo nosso fundo, né? E eu acompanho, eu sei que você acompanha bem a gente também, então e o pessoal que está aí deve também acompanhar e se interessar. É isso. Agradeço o interesse e me coloco à disposição aí, tanto para fazer mais dessas, quanto para atender, como eu falei, diretamente, né, no e-mail ou no meu celular, estamos à disposição. É isso, obrigado, Fábio. Até mais, irmão. Obrigado a você. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, pessoal. É isso. Ainda deixa eu abrir os comentários aqui. O pessoal fica falando muita coisa e tira a atenção da gente que está aqui conversando. Curtiram? Ouviu o Fábio? Eu vi que teve muita pergunta aí, muita pergunta sobre coisas que ele não podia falar, tá, gente? Então, por isso que eu não puxei. Teve perguntas sobre... Rodrigo, quanto tempo vai demorar para a compra dos imóveis? Cara, esse tipo de pergunta eles não podem responder. Eles estão em período de silêncio. Eles têm que ficar em silêncio nesse período de emissão. Eles só podem falar o que está lá no prospecto, o que está lá no fato relevante, entendeu? Então, eu não podia fazer muitas perguntas que vocês estavam mandando, porque, né, por questão ética, eu ia tirar ele do chão, porque eu sabia que ele não podia responder, por isso que eu não fiz, tá? Então, desculpa aí se eu não fiz perguntas que alguns de vocês fizeram, é porque algumas perguntas realmente eles não poderiam responder, tá? Então, tem muita pergunta que falou aí na questão por que o LZR não pode desenvolver, tudo isso é questão de regulamento, tá, gente? Aí vocês têm que pegar o regulamento, abre o regulamento do fundo, porque não é uma coisa de, querer, não, nós não queremos fazer, a gente não quer fazer porque não funciona. Não é isso, é simplesmente estratégia. Cada fundo tem uma estratégia e aí essa questão não é uma questão dele, né? Então, por isso que eu não fiz pergunta, tá? Teve pergunta de, quando é que eu faço o pedido de emissão de cota extra?
isso tudo é coisa que também não cabe a ele. Então eu não iria perder o tempo do cara aqui, do gestor do fundo, para fazer perguntas que vocês podem ver aí num vídeo do YouTube, entendeu? Então a ideia é trazer esses caras aqui, trazer, né, as pessoas que vão agregar em mais coisas para vocês, principalmente gestores, que talvez muitos de vocês nunca tiveram contato com gestor, nunca puderam sentar com o gestor e conversar. Então a ideia é trazer isso aqui para vocês verem como funciona, né? Para vocês verem como funciona essa questão das pessoas que estão lá, né? Que existem pessoas lá atrás do fundo e existem pessoas lá trabalhando pelo dinheiro, pelo nosso dinheiro, né? Pessoas que estão lá se preocupando em colocar uma pessoa especialista na área, uma pessoa fazendo isso, uma pessoa fazendo aquilo. Então, acho que traz um pouco mais de paz, né? Me perguntaram aqui o que você achou das respostas e opinião dele sobre alavancagem e desenvolvimento. Cara, eu sou totalmente... o meu pensamento é basicamente na mesma linha que o dele. Eu tenho muito medo pelo Brasil, tá? Mas, obviamente, que eu sei, gente. Eu sei que... E já foi por isso que eu fiz a pergunta, porque eu sei que isso vai fazer parte, né? A alavancagem já faz parte, desenvolvimento já faz parte também, está só crescendo, né? Então, isso é óbvio que vai acontecer cada vez mais. Eu queria ouvir a opinião dele como gestor. A gente já tinha conversado, eu já tinha ouvido essa opinião dele em outros momentos, mas eu quis trazer isso aqui porque, cara, isso não é porque eu não gosto que isso não vai acontecer, né? Que o mercado não vai andar por minha causa. E simplesmente o mercado vai andar para esse lado e eu vou ter que aceitar e as pessoas que não gostam da mesma forma, né? O negócio é menos mimimi. Então, se o negócio vai ser assim a partir de agora, a gente tem que aceitar que vai ser assim. Beleza? Eu não vou estender essa live, eu não vou levar essa live até o final, mesmo que falte poucos minutos, porque eu não vou começar a pegar perguntas diversas de diversos temas, tá? Eu quero deixar essa live aqui crua, igual eu fiz com o Baroni, fechar essa live, encerrar essa live. Agradeço a todo mundo que estava aqui. Vou tentar trazer mais gestores para cá, vou tentar trazer mais gestores para estar conversando sobre isso. Eu não pude conversar com eles sobre o ALZR diretamente pela emissão, né? Então, eu não podia ficar perguntando dos imóveis, da onde que o dinheiro, porque ele não pode falar. Isso é questão de lei, tá? Isso é questão de lei, isso é questão de CVM, então a gente não tinha o que fazer. Mas eu garanto para vocês que eu vou procurar trazer mais gestores para a gente bater papo e vocês conhecerem os caras um pouquinho mais de perto. Gente, um abração. Quem tirou print, quem fez print da tela da gente conversando, por favor, posta nos stories do Instagram, me marca, que aí eu compartilho vocês. Isso ajuda a gente muito. Valeu? Um abração, a gente se vê. Esse vídeo vai para o YouTube às 6 horas da tarde. E é isso, tamo junto.